Fala aí pessoal, tudo bem? Vou estar ensinando hoje a como fazer um gráfico 3D utilizando o Matplotlib em Python, né? E basicamente não é muito difícil de fazer, como parece. É um pouquinho mais complicado do que os outros, mas também não é um bicho de sete cabeças. Então, primeiramente, a gente precisa definir os pontos x, y e z. Então, eu vou definir aqui x como sendo x igual a np, que é utilizando a biblioteca do NumPy, né? Ponto, namespace, e de -5 a 5 e com esse valor de 100 aqui. Basicamente, eu estou dizendo que o x vai variar de -5 a 5, né? Então, vai começar de -5 e vai até 5. E vai ter 100 pontos intermediários entre esses dois valores. Que significa que tem 100 pontos entre os dois, basicamente isso. Y eu vou definir como sendo a mesma coisa. Então, y igual a np.namespace de -5 a 5 em 100 pontos, né? E agora eu vou fazer utilizar uma função do NumPy que é esse mesh grid aqui, que ele vai transformar esses dois valores, que ambos são valores, são arrays unidimensionais, né? Só tem uma dimensão, e vamos meio que transformar em vetores, em matrizes, né? No caso, de duas dimensões, que é o que a gente precisa para utilizar na criação do gráfico 3D nesse caso. E eu vou definir o z como sendo uma funçãozinha aqui que eu vou criar. Então, np, que eu utilizando no Py, ponto sim. Esse sim aqui, ele significa seno, né? Então, eu estou utilizando a biblioteca do seno do NumPy. E dentro do cálculo do seno, né? Então a gente pode utilizar aqui, dentro do cálculo do seno, eu vou colocar a função np.sqrt. sqrt significa square root, vou escrever aqui, square root, que é basicamente a raiz quadrada. Então, eu utilizo isso aqui da biblioteca do NumPy para justamente pegar a raiz quadrada de um número. E a gente vai definir aqui que a gente quer a raiz quadrada do seguinte, do seguinte, da seguinte função. X elevado a 2. Lembre-se que 2 asterisco significa potência, né? Então é x elevado a 2, né? X ao quadrado também. Somado com o y ao quadrado. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou pegando a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E com essa raiz quadrada, que a gente definiu aqui, eu estou calculando o seno dela e atribuindo a z. Então, z é basicamente toda essa função que eu disse. E x e y é esses valores que eu defini aqui em cima, perfeito? Então, a gente vai criar agora a figura e os eixos 3D. Então, eu vou definir aqui como sendo fig igual a prt.figure, que é a funçãozinha que a gente utiliza do Matplotlib para criar o gráfico 3D, né? E ax igual a fig add multiplot, add subplot 111 projection 3D. Não precisa saber os detalhes disso aqui, mas basicamente o que eu estou dizendo é que eu quero definir a projeção, né, o estilo do gráfico como sendo 3D, igual eu coloquei aqui. Então agora a gente pode já partir para plotar a superfície 3D, né, todos os valores que a gente definiu. Então eu vou definir aqui para plotar a superfície, então plot surface, e ele bota x, y e z na funçãozinha, e cmap grids. Então, definindo isso aqui, a gente já conseguiu plotar o gráfico, a superfície 3D, né? Então, descendo aqui, a gente só falta colocar os labels, que é o nome de todas as coisas. Então, vou botar aqui ax, ponto, set x label como sendo x. Então, o label do eixo x eu vou chamar de x mesmo. E isso aqui é a mesma coisa para os outros. Z label z. E vou definir também um título para o nosso gráfico 3D. Show! Definido do jeito que a gente definiu, basta fazer o prt.show e a funçãozinha, ok? Salvei aqui, dou play. Carregou, você percebe que ele já fez o gráfico 3D, né? Você percebe que ficou bem interessante aqui, que ele construiu como se fosse um vulcão aqui. Você consegue ver também, por exemplo, o eixo, você pode girar, né? Ver por baixo, ver por cima, etc. Você percebe que aqui no eixo X, tá vendo que tem esse valor de -4 a 4? Só que ao mesmo tempo ele ultrapassa esse valor.
significa que ele começa do menos 5, né, que vai ser esse valorzinho aqui, e vai até o 5 também. A y aqui é a mesma coisa, então a gente define de menos 5 a 5. E também tem o eixo z, que seria a nossa profundidade, que é definida por aquela funçãozinha que a gente colocou ali em cima. Então, se você alterar essa funçãozinha aqui, ele altera o gráfico, ou qualquer outra coisa que você alterar aqui, ele também altera. Se a gente definir, por exemplo, aqui, em vez de a raiz quadrada dos dois, eu vou colocar só sendo a raiz quadrada de x ao quadrado, né? Que no caso seria x. Então, hoje dá pra ir. Você vê que ele ficou o gráfico desse jeito aqui, ó, tá vendo? Parecido com um Mzinho, ó, tá vendo? Então, é basicamente isso.